Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, Leon e Nilce falando sobre as bets chegando nas igrejas. Bora ver onde a gente vai parar. Galera, matéria da Folha sobre o avanço das bets, também de outras coisas, tipo o jogo do tigrinho, nas igrejas evangélicas e como isso está preocupando os pastores. A Folha fez toda essa... Com certeza deve estar preocupando. Afinal, o dinheiro, ao invés de ir para o dízimo, para as ofertas, para qualquer outro espaço da igreja ou mesmo para o bolso da Bispa Bet, casada com o apóstolo Ananias, está indo para outras bets. As bets que são as casas de aposta que deveriam estar regulamentadas ou minimamente, como diria o meu avô, é o mínimo que eu espero, deveriam estar proibidas nesse país, né? Mas seguem aí atrapalhando a vida do trabalhador brasileiro que tem uma determinada fé no pensamento mágico, afinal não tem outra opção senão apostar, gente. Correr, fazer um vamos ver o que acontece pra ver se cai alguma coisa, porque não tá fácil pra ninguém, não é? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esquece de curtir, de comentar, de espalhar a palavra por aí pra dar uma engajada e também falar aqui, talvez, na criação da nossa bet. Uma bet crente chamada Fé de Bet. E aí você coloca aqui Fé de Bet nos comentários pra gente poder impulsionar esse grande empreendimento digital que vai enriquecer o nosso bolso. Fé de Bet. Essa matéria aqui que eu achei muito interessante, mas alguns números me surpreenderam, tá? Porque tá falando da penetração dessas bets, do vício do jogo e coisa do tipo, entre os evangélicos brasileiros. Fala que a coisa está sendo criticada agora por pastores, inclusive da Universal, fala aqui do Malafaia também, do jogo do Tigrinho e tal, mas o que me impressionou foi isso daqui. Dentro desse bloco cristão, 29% disseram já ter feito uma aposta virtual. Na média geral, são 24%. No bloco, ele está falando dos evangélicos aqui, tá? Entre católicos, o índice cai para 22%. O grau de endividamento também é maior entre evangélicos, 21% ante 16%. Da amostra total e 12 do catolicismo. Meu problema com a análise de um dado, de uma pesquisa que só olha para o corte religioso sem articular com classe e com os dados gerais do número da população, me pega um pouco. É a mesma coisa que a gente fez, e se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição, na análise das eleições de 2022, também tem a de 2018, mas 2018 2022, lá na revista Zelota, que a gente olha os dados dos apoios para diferentes candidaturas e quando você faz só o corte religioso sem conectar com as classes, o problema que dá. Então eu gostaria de ver também se nessa pesquisa há essa articulação, para você compreender de qual classe social é esse grupo, né? A qual classe ele pertence, como a gente pode combinar essas paradas, porque eu acho que isso aí ia refinar um pouquinho mais a análise, o que não significa que a gente não deva observar que é curioso que entre evangélicos as apostas estejam tão altas e também as tomadas de risco. Há de se entender por que isso está acontecendo. Mas eu estou destacando a questão da classe, porque esta camada social tem uma posição específica na divisão social do trabalho, que inclusive tem sido a minha pesquisa há tanto tempo. Aí já tem tanto conteúdo aqui no canalzinho a respeito disso. Mas não vou avançar, só fazer essa indicação. Seria legal a gente dar uma olhada. Essa epidemia que a gente está vivendo de vício em bet, coisa do tipo, está afetando de forma desproporcional os evangélicos. O que é uma coisa que parece contraintuitiva, porque você esperaria que fosse um público que fizesse menos disso. Por quê? É um público que critica o jogo, né? Eles não é contra a regra de fé você apostar o seu dinheiro. Mas parece que está afetando mais eles do que outros grupos religiosos, mais que os católicos, né? Mais que a média geral da população. E fica grande... Não é aposta, é investimento. É um investimento mágico. De questão, né? Porque aqui nessa matéria eles até citam grupos dentro de igreja agora feitos para ajudar essas pessoas, tá? Tem grupo agora, um que funciona com uns 12 passos do AA, se eu não me engano, para tentar ajudar porque as pessoas estão endividadas. Tem gente que falando que perdeu 50 mil, começou com um jogo de 50 e tal. Tem o caso aqui de um rapaz que ele foi levar a namorada para jantar, ele tinha só R$90, o jantar custou mais de 90. Aí ele foi pro banheiro e apostou rapidamente os 90 na esperança de ganhar mais dinheiro. Perdeu todos os 90. E aí a família ligou pra família para socorrer. Então, assim, existe muito disso, mas a coisa que me chamou a atenção também, tem um pastor falando sobre compulsão e coisa do tipo, mas aí tem a parte pra mim que o contra-intuitivo passa a ser intuitivo. Que é o seguinte, que tem muito da mensagem, principalmente na teologia da prosperidade, de que Deus vai dar um atalho pra galera ter dinheiro.
o que parece que as bets são usando, que Deus faz prosperar, que controla todas as coisas e honra quem é fiel com riquezas. Então eu jogo, se Deus quiser me abençoar, que ele vai ser um canal para Deus fazer um milagre na minha vida. Exatamente. Aí, duas coisas que eu acho importantes pontuar. A primeira, leiam, apesar das críticas, sem o pessoal ter lido, sem ter visto o que aconteceu, leiam o livro do Gessé Souza, Pobre de Direita. Todos os problemas que você tem de tratar a pessoa como um objeto, ou um grupo inteiro de pessoas, né, como o pobre de direita, e aí você fala daquele grupo, e aí, do ponto de vista de um observador que objetifica, e aí isso se torna um problema do ponto de vista político, porque nós deveríamos estar do lado dessas pessoas, não falando delas em terceira pessoa, tirando todo esse problema. Deveria ler o livro, eu acho legal que a gente leia o livro. Leia o livro, universo... Não, brincadeira. Mas tem que ler o livro. E no livro, o Gessé chama a atenção que no grupo dos evangélicos, em especial, tem esse lance do pensamento mágico. Veja, pensamento mágico aqui não é usado de maneira pejorativa. Gente burra. Não. É uma análise dentro da tradição weberiana para você explicar a diferença entre alguém que consegue coordenar meios para obter um fim e alguém que, na incapacidade de ter recursos e condições para poder executar uma determinada ação com finalidade capaz de aceder a ela, alcançá-la ali, palpável, precisa sobreviver, precisa viver, precisa tomar uma posição, fazer uma aposta. E nesta aposta às vezes em pensamento mágico, para ver que já que dentro das estruturas sociais eu não tenho condições, alguma coisa precisa me ajudar. Esse elemento não participa só com o pobre, só com quem está lascado, isso participa da vida de um monte de gente, de diferentes capas sociais. O grande lance é entender esse fenômeno. Em determinados grupos, esse fenômeno pode aparecer mais forte, dado que a ausência de condições para poder produzir e reproduzir da vida pode abrir como alternativa você apelar para esta mágica, porque, cara, só dependendo desse mundo aqui não vai rolar. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A segunda... Gente, as pessoas viveram a realidade de ir no domingo e orar, pedir ou dar o dízimo e na segunda chegar em casa. O carro, o eletrodoméstico, o Minha Casa Minha Vida, o Fiéis, o ProUni. Teve um período dos anos 90, início dos anos 2000, em que sim, camadas populares, por meio do consumo e de programas de política pública em uma determinada conjuntura, conseguiram realizar coisas que seus pais e seus avós não conseguiram. Iam no culto, faziam essa prática de botar o dízimo, de fazer a aposta na fé, de estar junto com a comunidade e chegou e agradeceram a Deus. E aí está a armadilha que é esse presente dado por políticas, por uma movimentação, uma organização social, uma conjuntura específica, um uso inteligente de determinadas condições e o que acontece como efeito na prática cotidiana da vivência das pessoas. Cada vitória foi uma vitória graças a Deus, à comunidade que eu pertenço, na igreja, ao pastor em que eu considero que é aquele que fundou esse espaço e que graças a eles nós estamos vivendo isso. E essa prática de teologia da prosperidade também produz nas pessoas a prática do investir, do botar no crédito, do apostar no futuro, em diferentes sentidos, também na questão mágica. E esse pensamento mágico pode se converter também na questão da aposta. Eu jogo aqui e às vezes cai. Então eu vou chamar a atenção disso para a gente não considerar as pessoas como burras, ingênuas. É porque esse pessoal... Não. Nós vivenciamos uma determinada experiência em que não se vê o todo e toda a engenharia social que torna possível a gente ter uma melhora de vida em determinadas condições. Nós simplesmente vivemos isso enquanto se praticava aos domingos o pedido a Deus e chegava durante a semana em casa. Essa experiência ela é material, ela é efetiva, ela aconteceu. Além disso, fora dessa própria dinâmica, aí a gente já falou isso em vários vídeos, em vários textos, em várias coisas, que entra na comunidade religiosa. Tem muita pesquisa que fala isso, muito trabalho que fala isso, inclusive de conservador. E sem nenhuma crítica. A gente faz a crítica para melhorar, aperfeiçoar a percepção da realidade. O cara não estudava,
Aí chega na igreja ele aprende a ler porque precisa ler, porque senão vai pro inferno, então ele tem acesso à Bíblia. Ele não era ninguém, chega na igreja é reconhecido como pessoa, enquanto sujeito, enquanto ser humano, tem nome, é chamado de irmão, de irmã, ocupa o cargo de diácono, às vezes vira pastor, vira missionário, consegue uma renda extra, consegue apoio pra família, consegue emprego, consegue gente que cuida dos filhos enquanto ele vai trabalhar. Tudo isso alterou as condições de vida de uma família, de um grupo inteiro de pessoas. Então, esse papel da igreja, que está envolvido nessa questão mágica, nessa relação mística, nessa relação de aposta e de conseguir pelo salto de fé, é real, efetivo. Se não tivesse materialidade, tinha um limite muito menor. Mas como teve lastro na realidade, você consegue tentar apostar e ir um pouco mais longe. Então, tá certa a questão da teologia da prosperidade, tá certa a fala da questão do discurso, mas o discurso pelo discurso não se sustenta. Tem que ter base real, material, social, efetivamente, que é a parte que ninguém olha, pô. As empresas de apostas estão usando isso. Tem até o mote, profetizou, jogou, sacou. Que tipo assim, tá nesse negócio, principalmente você tem essa coisa, essa teologia declaratória, né? Que Deus vai me dar, aí você vai jogar e como se fosse, a coisa fosse manifestar na realidade. É o tipo uma versão do segredo, só que gospel. E as pessoas usam disso. E parece que essas empresas estão usando disso também. E essas pessoas estão perdendo dinheiro por conta disso. E isso vai ao encontro de outra notícia que eu vi nessa semana também, que saiu, que é essa prisão do tal do coach das bitcoins. Que ele é suspeito, tá? Obviamente eu vou usar a palavra suspeito aqui, porque o negócio não está julgado ainda. Ele é suspeito de desviar 250 milhões. 60 milhões. 260 milhões e ele foi preso numa operação da Polícia Federal. E é um cara que... um cara consegue 260 milhões? Não, ele, segundo a matéria, segundo a acusação, ele prometia retornos de até 10% no mês e tal pra galera, mas ele usava o discurso evangélico. Ele se colocava como coach evangélico. Estou te dando a oportunidade de entrar comigo nessa logo no início, vai perder essa chance também. E ele lidava com cripto. E aí que a coisa passou a fazer sentido pra mim, né? Como que isso se encaixa nessa coisa da teologia da prosperidade, da expectativa de que é sinal de bênção divina o fato de que você vai se enriquecer. Deus compensa o fiel com riqueza. E riqueza, tipo assim, é dado por Deus, né? Então, em teoria, é tipo assim, vem pra você, se manifesta. E eu achei isso muito curioso porque aí essa coisa fez sentido pra mim. Por que que esse número é maior entre os evangélicos? Apesar deles condenarem o jogo, né? O evangélico não pode participar de jogo de azar até onde eu sei. Apesar disso ser criticado e ser condenado, você tem esse negócio que pode ter um caminho aí para Deus te abençoar com riqueza. Deus abençoa com riqueza. É a tal da teologia da prosperidade. E Deus abençoa com riqueza. E às vezes o cara nem é da teologia da prosperidade. Porque efetivamente acredita-se que por meio do... Dentro mesmo da tradição mais protestante, raiz, tradicional, histórica, sei lá que nome que a gente vai dar, o cara pelo meio do trabalho vai realizar lá e tal, e como sinal de bênção de que Deus está te ajudando, vai ter sim bens. Você vai aumentar sua riqueza, melhorar sua vida, essa coisa toda. Já tem um germe ali. Aí tem saltos e transformações que acontecem, que não são só de discurso, mas conjunturais. Agora, é isso que o Leão sacou aqui, mano. A pessoa, de alguma maneira, ela saca que ela vivencia isso. Ela aposta e vem. Teve que acontecer em algum momento. Ela apostar e deu certo. Ela fazer oração e deu certo. Rolou. Tem que ter vivenciado alguma experiência ali que te garantiu essa dinâmica. Para que você mantenha ela, né? A galera fala, dá dízimo na igreja, dá oferta e coisa do tipo, que Deus faz isso aqui, que Deus vai te compensar com riqueza. É até um dos grandes apelos de várias denominações evangélicas é isso, porque ela consegue conversar com essa carência do indivíduo, que normalmente é uma carência material de fato, não é uma coisa da cabeça da pessoa, a pessoa tem dificuldade financeira e coisa do tipo, vem de pobreza e tal. Ela consegue conversar porque fala que Deus pode melhorar a condição financeira dessa pessoa, pode abençoar. Quando eu falo Deus vai te abençoar, quando você aqui normalmente fala de bens materiais. E aí você tem essas bets que podem ser, entre aspas, o caminho de Deus para você ser abençoado. E que na verdade não, tudo que essa matéria traz aqui é pessoas que ficaram viciadas, né? Aqui eles... Antes da gente ver a matéria, não esqueçam, vou reforçar, leia o livrinho. Pobre de Direito no Brasil. Vai fazer crítica, lê o livrinho. Mas antes de ler tudo, você abre nos agradecimentos. Tudo bem? Abre o livrinho, Pobre de Direito no Brasil. Vê os agradecimentos.
eles falam de um casal, né? De casal de pessoas que ficaram viciados e tal, que são fiéis a renascer em Cristo. Parece que ela chegou a perder 50 mil, a gente que teve que... Não, teve gente aqui que perdeu apartamento. Nossa. O pessoal viciado em renascer em Cristo é triste mesmo. Que foi tirado para pagar dívida. Tem umas coisas assim absurdas mesmo, sabe? Mas eu achei isso bem curioso de ser isso com os evangélicos. E obviamente agora os pastores estão se atentando para isso também e criticando. Mas eu vi uma crítica aqui, um dos fiéis falando que as igrejas não estão preparadas aparentemente para isso, porque você vai falar com o pastor, a única coisa que o pastor faz é te mandar orar para Deus te livrar dessa coisa. E na verdade vira um vício. Tem que ser tratados com acompanhamento e coisas do tipo, com um profissional especializado, como qualquer outro vício. Então, assim, eu achei curioso isso. Não era uma coisa que eu anteciparia. Eu anteciparia que na verdade, isso fosse menor entre o público evangélico, essa propensão ao jogo. Mas agora que eles começam a falar, que explicam toda essa coisa da teologia, da mensagem, da recompensa imediata por Deus, passou a fazer sentido pra mim. Pra mim, Da teologia... meio que eu esperava já. Os caras passam décadas moldando o pensamento. Perdão, Nil, perdão. Da teologia, do discurso e também de algo que aconteceu na prática. Aprendemos a fazer esse investimento no crédito, aprendemos a fazer esse investimento de dízimo e as coisas acontecer. Aprendemos a fazer apostas, aprendemos na prática. Das pessoas para adorar o Deus Mamon. Quem lê a Bíblia sabe disso. Não tem lá? Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. As igrejas evangélicas, neopentecostais, agora já é uma onda, já chegou até nas tradicionais. Existe um pensamento religioso, teológico, de teologia da prosperidade. Tem. Que ama o dinheiro. Quando você ama o dinheiro e você faz tudo, você se sacrifica para quê? Não é para agradar a Deus, gente. Se você traz aqui para Deus te dar dinheiro, Deus virou um canal para que você alcance seu Deus, que é o dinheiro. Porque a Bíblia, ela tem alguns princípios com relação a sustento. Vamos pensar, por exemplo, quando Jesus fala dos passarinhos. O discípulo está lá conversando com Jesus e Jesus fala assim, olhe para os passarinhos do céu. Eles não plantam, nem colhem, contudo, Deus lhes dá o sustento. Que Jesus está falando o seguinte, nós vamos... Aí, antes da gente ver essa parte aí do que Jesus disse, fica aqui, eu vou lembrar de colocar aqui o link na descrição, porque quando a gente fala sobre a escala 6x1, nós comentamos esse texto lá na revista Zelota, porque nós estamos, obviamente, contra a escala 6x1, a favor da vida além do trabalho. Dito isso, também é importante refazer um último comentário, antes de vermos aqui a interpretação da Nil, que é, preste atenção, respira fundo. Os conservadores falam a mesma coisa. O problema não é o dinheiro, é o amor a ele. A galera que dá a teologia da prosperidade vai dizer a mesmíssima coisa. Não, gente, o dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. Nós estamos usando ele. Tem até um pastor que fala assim, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Nossa, que sabedoria. Sabe qual o problema, gente? A gente tem um react aqui no canal, se eu lembrar eu coloco na descrição, ao David Leonardo, por exemplo, falando sobre dinheiro. Fazendo uma brilhante interpretação bíblica sobre dinheiro. Só que não. O problema é que eu precisar ir atrás do dinheiro não é uma questão individual. Eu tenho que colocar ele como uma prioridade, não é um desejo do meu coração ou do coração do outro. É uma obrigação de uma sociedade que ela foi monetarizada e mercantilizada, em que potencialmente o mercado quer ser um mercado total. E o dinheiro, como bem disse um determinado profeta barbudo do século XIX, sendo mercadoria serva dos homens, no mundo das mercadorias não desejou ser servo, mas elevou-se a si mesmo e se colocou como Deus e Senhor das mercadorias. O dinheiro é o que media qualquer condição para nós podermos acessar comida, água, luz, transporte para ir para o trabalho, divertimento, saúde. Então, esta forma, o dinheiro, essa forma geral chamada dinheiro, que media tudo quanto é relação, ela se coloca e se impõe sobre nós como objetivo de vida, mesmo que nós não queiramos e não amemos ele. E aí o problema é a gente perceber nisso que se não é uma questão individual do meu coraçãozinho, é uma questão social. E a sociedade, por exemplo, na qual Jesus estava, o dinheiro não era esse senhor todo. Não socialmente efetivo, historicamente determinado. Não era.
Quando Jesus fala de dinheiro, por exemplo, no Servir aos Dois Senhores, tem uma questão de uma economia política sendo crítica, um enfrentamento ao império, um enfrentamento ao dinheiro, um enfrentamento a um determinado tipo de relação de dominação específica a seu tempo. E que nós podemos pegar os valores e fazer a crítica ao nosso tempo, mas ao nosso tempo é pior ainda. Pior ainda, porque esta moeda, este dinheiro não tem mais a cara do fulano de tal, do império fulano de tal. Esse sinal magnético hoje que se chama dinheiro, e que é transacionado pelo mundo inteiro, ele é outra forma, numa outra sociedade que é tal a sociedade capitalista. Então, se nós queremos acabar com a raiz de todos os males, a gente tem que ir para esta forma social que torna o dinheiro a centralidade de sua organização inteira. Aí sim a gente começa a organizar as igrejas, as escolas, os hospitais, a política, o Estado, os partidos, não em torno do dinheiro, mas em torno de outros objetivos, com outro tipo de projeto social, outro tipo de planejamento e organização da sociedade. Tudo bem? Você crente que ainda tem apego a essa luta contra esse outro senhor, tem que pensar sobre isso. Vamos prover para vocês. Deus, nós, Espírito Santo, vamos prover para você o seu sustento. Não é para você andar ansioso com as coisas do mundo. Você vai confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará para o seu sustento. É isso. A Bíblia fala aqui que Deus cuida de você. Você não vai passar falta de nada. Ok, existe esse princípio lá. Só que isso é maximizado de uma forma que vira que o seu sustento, que aquilo que Deus vai cuidar de você, é te dar uma cobertura com frente para a praia, é te dar um iate, é te dar riquezas das nações, é você conquistar o mundo. Vira outra coisa. Vira um endeusamento do dinheiro. Vira você viver em função daquilo. Como eu tô falando isso? Porque eu participei disso. Eu fui membro disso. Eu vivi isso. O culto é estruturado para que o momento da coleta das ofertas seja o mais importante do culto. Você entra no louvor. É logo depois do louvor. Ele é o ápice do louvor, é o momento das ofertas. Porque você tá ali, você tem um momento de quebrantamento. Você ama Deus, você ama Jesus. E as músicas vêm e falam que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você se quebranta e naquele momento que você ama e você tá no momento de amor. Agora chega o momento de você demonstrar o seu amor. Dê tudo que você tem que você vai ganhar em dobro. Dê tudo que você tem que você vai ganhar o triplo. Você entra numa Quem conhece sabe. relação transacional com Deus, né? Exato. Então, pra mim, não é nada extraordinário que a pessoa faça essa ponte. E que ela pense, olha, eu vou apostar aqui, Deus vai me dar. E assim, eu tô falando isso, gente, com muita dor no coração, porque eu sou cristã. Só que eu venho de uma tradição, e olha só, família cristã, nasci na igreja, me batizei aos 8 anos de idade, me converti. Não batizei tão cedo, mas somos dois. Agora, só vou chamar a atenção para uma coisa interessante. Eu não tinha pensado nisso, até ouvir agora esta fala. Essa ponte a gente está percebendo ela, e talvez ela indique que o dogma, a doutrina, o ensinamento, seja infinitamente mais fraco do que a realidade que se impõe sobre as pessoas. Com consciência de que Jesus era meu Senhor aos 8 anos de idade. Mas eu fui vivendo a minha vida, né? E aí, quando eu tava com 17 anos, eu conheci uma comunidade, e aí povo legal, gente boa, e eram mesmo, e continuam sendo meus amigos até hoje, mas a gente foi caminhar, precisamos de sinais e maravilhas. E caímos no meio neopentecostal. E eu tô falando isso com propriedade, eu vi esse movimento acontecer na igreja, não é de agora, entendeu? Eu vi isso nascendo e sendo enraizado. Então, pra mim, não é nada surpreendente que aquilo que foi nascendo e sendo enraizado ia combinar nisso, entendeu? Eu acho que isso precisa ser conversado nas igrejas evangélicas e o pastor não pode começar só com ora para Deus tirar isso da sua vida. Não. O que as igrejas evangélicas deviam estar se engajando agora é em ter uma legislação que proíba os jogos. Lembra que Exatamente. E talvez eu acho que eles até vão fazer isso, Vilão. Vou ser bem sincero. Agora, sabe o que eles poderiam fazer mais ainda? Ir contra o raio da escala 6x1. Aprovar a diminuição da exploração do trabalhador, sem perda de salário. Eles poderiam ir também a favor, de começar a taxar o agronegócio, para a gente ter aí caixa para fazer investimentos sociais e melhorar a vida das pessoas. A gente poderia começar a pressionar os pastores e as lideranças religiosas a atuarem pela classe trabalhadora, para ela não precisar ficar vendida apostando em magia
da Bet. A Bet Mágica. O nosso aplicativo FedBet, que é um problema danado. Essa era a posição das igrejas evangélicas. Lembra dessa época, né? Não. Que eles eram contra publicamente. Como que você resolve o problema? Proibindo. Não, vai ter jogo enquanto a galera vai continuar jogando ilegalmente? Vai, mas no número atual, não. Não, e olha a pressão política que essas igrejas, esses pastores têm condição de fazer, ué. Tem. Olha a pressão política, Não, eles tá- fazem, inclusive. Todos os políticos estão Batendo cartão lá, ué. lá. O Lula do dia fez Dia do Pastor, que é Dia da Música Gospel dele. Quantas datas comemorativas ele pode Então, entregar assim, ainda? se quiser de fato mudar essa realidade, consegue. Agora, Consegue. cadê a prática? Não é só dar entrevista, entendeu? E não é falar, vamos orar por você. Não é isso. Você tem poder político. Vai e faz alguma coisa, ué. Galera, Vai matéria da e faz alguma coisa. Pô. Luta pela classe trabalhadora. Afinal, pastor, você do baixo clero, você é trabalhador. Talvez você tenha 2 empregos e ainda é pastor, missionário. Talvez você seja 2 empregos voluntário na igreja. Talvez esteja fazendo uma correria louca pra gente conseguir poder sustentar e organizar a vida de todo mundo, indo na igreja. E aí, o que a gente tem que fazer? Perceber que, cara, a gente passa muito mais tempo sendo lascado, a gente tem que ir contra isso, então a gente precisa se engajar na luta da classe trabalhadora, porque somos trabalhadores. Para ter melhores condições de vida, não precisa ficar dependendo de aposta em bet. E nem dependendo só do assistencialismo da igreja ou de qualquer outra coisa. E quem é de igreja progressista, igreja liberal, que quer ser legal, humanista e não sei o que, também engaja na classe trabalhadora. Faz um discurso mais radicalizado. Aponta para a necessidade da gente sair das redes de assistencialismo. Não é vem pra cá, é vamos fortalecer o poder público, vamos fortalecer o Estado, vamos fortalecer a classe trabalhadora para exigir os seus direitos de uma outra maneira de organizar a vida. Vamos exigir as paradas. Tem que começar a se mexer. Porque senão fica aí, tapando buraco, só na peneira, tem muito o que fazer. Pá. Beleza? É isso, minha gente. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, comentar, olhar a descrição desse vídeo para ver os cursos que eu ofereço, que eu esqueci de comentar o vídeo inteiro. E a gente segue aqui na nossa correria, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!